Meu nome é Felipe Moraes, eu sou membro da Comissão Especial de Arbitragem da OAB de São Paulo. No vídeo de hoje nós trataremos de um tema muito importante para a arbitragem, para o procedimento arbitral, ou seja, as alegações finais. Por que é um tema muito importante? Será a última manifestação escrita que os advogados e partes terão a oportunidade de apresentar ao tribunal arbitral antes do proferimento da sentença arbitral. Como vocês podem ter já analisado nos vídeos anteriores, há um nível de detalhes e de oportunidades de produção de prova no procedimento arbitral muito avançado, muito aprofundado se compararmos com o processo judicial. Muito bem, esse é o momento, portanto, de coroar o trabalho que já foi realizado até aqui, exatamente revisitando todas as provas com o nível de detalhe necessário que foram produzidas ali naquele procedimento arbitral e o trabalho já realizado até então, que já deve ter sido feito de forma adequada. O prazo, normalmente, para a apresentação dessas alegações finais, geralmente é de 30 dias. Vai depender, evidentemente, do regulamento da Câmara de Arbitragem escolhida pelas partes ou em relação ao que o Tribunal Arbitral vier a entender apropriado para aquela manifestação. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Tecnicamente, é o momento oportuno para revisitar os pedidos que foram formulados naquela arbitragem e demonstrar ao longo da instrução, com todo esse nível de detalhe, em que medida os fatos e alegações ficaram comprovados naquele procedimento arbitral. Além disso, reitera-se os pedidos ao final e a tese que será apresentada ou que vem sendo apresentada ao tribunal arbitral. Teria ainda 5 sugestões. Evidentemente que essas petições e alegações finais, elas devem ser sempre customizadas para o caso concreto. Mas há, a meu ver, algumas sugestões básicas que sempre serão úteis ou podem ser úteis para a elaboração dessas alegações finais. A primeira, deve ser sempre uma petição muito objetiva e assertiva. O tribunal arbitral já está a par do caso, dos fatos, dos elementos que foram produzidos e a ele apresentados durante esse procedimento arbitral. Portanto, o advogado deve ser sempre muito objetivo e assertivo, selecionando exatamente os pontos que merecem maior atenção nessa petição, já na fase final, portanto, do procedimento. Segundo, a utilização de recursos visuais é sempre muito útil, ou pode ser muito útil, dependendo do caso, exatamente para elencar todas essas provas que foram produzidas e a demonstrar ali ao tribunal arbitral nessa petição na fase final como os fatos e alegações foram comprovadas. Desde que utilizando com equilíbrio, é oportuno no corpo da própria petição, sem juntar novos documentos, porque não seria possível nesse momento, mas seria possível sim, no corpo da petição, utilizar infográficos, linhas do tempo, trechos dos depoimentos centrais de depoentes, testemunhas, representantes legais. Além disso, trechos eventualmente de laudos periciais, dos quesitos que foram respondidos pelos peritos. Além disso, terceira sugestão, revisitem os pontos que aparentemente chamaram a atenção dos árbitros, ou seja, verifiquem quais foram as perguntas que os árbitros formularam durante as audiências de instrução, busquem revisitar pontos que possam ter despertado a atenção dos árbitros para que possa endereçá-los a esses temas e pontos aqui nas alegações finais das partes. Quarto, verifique as inconsistências nas alegações e fatos que a parte contrária pretendia provar com aquela arbitragem e demonstre isso nas alegações finais. Isso pode ajudar a demonstrar que a outra parte eventualmente possa ter falhado em comprovar todas as alegações e fatos narrados naquele procedimento arbitral. E por último, uma outra prática que pode partir dos árbitros, em alguns casos, ou das próprias partes e de seus advogados, é exatamente a apresentação de um quadro sinótico, que não é um documento novo, porque só está organizando todas as informações já conhecidas no caso, e do corpo da própria petição poderá apresentar, portanto, uma tabela, um quadro que vai, como o nome já induz, sintetizar os principais pedidos, fatos,
alegações e as teses jurídicas correspondentes, demonstrando em que medida esses fatos, principalmente, e alegações ficaram comprovados naquele procedimento arbitral. Por fim, fazendo uma analogia a grosso modo, é como se esse procedimento arbitral fosse uma obra de arte. Na fase inicial, postulatória, trabalhou-se a base daquela obra, daquele quadro. Depois, ao longo da fase de instrução e produção de provas, incluiu-se ali alguns elementos, tons de cores e etc. E agora, na fase final, das alegações finais, portanto, o advogado vai trabalhar aqueles elementos para organizá-los de uma forma harmoniosa, pensando os principais pontos para apresentar, portanto, ao tribunal arbitral e finalizar aquela obra na fase final da arbitragem. Muito obrigado.